Hoje eu quero falar com vocês, igreja, sobre o tema, o nome autenticado pelo céu. A gente sabe que o cartório, ele autentica alguns documentos. E quando nós nascemos, nós temos o nosso nome registrado também no cartório, é assim ou não? Não é? Vai lá com a certidão, com o documento, né, do hospital, da maternidade, e aí vai no cartório para emitir a certidão de nascimento, e ali o nosso nome é registrado. Mas eu quero hoje também falar sobre o nome que o céu traz essa autentificação, ou seja, um nome autenticado pelo céu. Eu quero muito que você caminhe comigo nessa mensagem. Nós começamos uma série de mensagens quinta-feira com o tema Quem você é, sustento que você tem construído, e a primeira quinta-feira nós falamos sobre um homem chamado Daniel. A gente falou isso quinta-feira, o pastor Robson pregou aqui, eu preguei lá em Uberlândia, mas todas as Batista Vida nós falamos sobre esse tema, sobre Daniel capítulo 1, versículo de número 6. E eu quero trazer também uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração, quando eu estava lendo, orando, estudando o livro de Daniel, para compartilhar com você. E eu quero hoje ler o texto de Daniel capítulo 1, versículo 6, e também o versículo de número 7. E juntos nós vamos caminhar na direção desse texto. Daniel capítulo 1, o versículo de número 6, versículo de número 7. Se você puder, você fica bem atento nessa mensagem, conecta comigo, porque eu creio que nós vamos voltar para casa com uma direção do céu para a nossa vida. Quem está comigo para dizer amém? Olha o que diz Daniel 1, 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora olha o verso 7, diz assim: e o chefe dos eunucos lhe pôs o que, igreja? Olha o detalhe do texto. Pôs o que? Outros nomes. A saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias o nome de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Vamos orar? Pai, te dou graças por essa palavra, por esse texto, e eu peço que a tua mão esteja hoje sobre nós como igreja, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, quando Nabucodonosor traz todo o povo cativo, o povo de Deus, o povo hebreu, leva eles cativo para a Babilônia. É interessante porque a Babilônia ela vai ter algumas estratégias. Dentre eles, a gente vê esses 4 jovens que também vão para a Babilônia. Dos 4 amigos que chegam na Babilônia, eu quero focar apenas em um. O nome dele é Daniel. Como é que ele chama? Daniel. Daniel, ele foi levado para a Babilônia. Ele tinha entre 14 e 17 anos, mais ou menos essa idade. Ou seja, um adolescente, quase jovem, entre 14 e 17 anos é quando Daniel chega à Babilônia. Só que tem algo interessante no texto que nós acabamos de ler, porque a Babilônia, ela tinha uma estratégia. E a gente vai perceber que a estratégia da Babilônia é muito parecida com a estratégia do mundo, do sistema do mundo dos nossos dias. E qual era ou qual foi a estratégia da Babilônia? A estratégia dela era mudar a identidade de todos aqueles que chegavam. Lembra comigo que Daniel é judeu. Daniel é servo de Deus, criado com os costumes da palavra, filho de família judia, que com certeza ensinou a Daniel os princípios de Deus. E esse Daniel, que vem dessa cultura, que teme a Deus, essa cultura que sabe quem é Deus, Daniel ele vem sendo levado, e ele chega agora na Babilônia para uma nova cultura, um novo tempo. E ali quando ele chega como escravo, a primeira coisa que a Babilônia vai fazer é tentar mudar a identidade de Daniel. Ele chega na Babilônia, que é um império, e esse império tem um plano. E o plano do império não era apenas dominar um povo. Não é só dominar. Não é só dominar Jerusalém. Não é só dominar Judá. Não é só dominar Israel. Não é só dominar outros povos. O projeto do Império Babilônico era reprogramar uma geração inteira.
É um projeto de reprogramação. É isso que eles queriam. Então, quando eles trazem esses jovens, eles os trazem, o que eles vão fazer? Eles vão tentar agora reprogramar Daniel e todos os jovens que vieram para a Babilônia. E por isso, nessa tentativa de reprogramação, preste atenção nisso, para a gente entender a aplicação da mensagem. O que eles fazem com Daniel e seus amigos, esses jovens que chegaram? Primeira coisa, muda o ambiente. Daniel, ele vive num ambiente totalmente de temor a Deus. Mas agora, quando ele chega na Babilônia, muda o ambiente, ele é trazido agora para um outro ambiente, um ambiente pagão. Muda também o sistema de educação. Daniel recebeu um tipo de educação em casa. Agora na Babilônia ele vai receber uma educação totalmente diferente, totalmente contrária daquilo que ele recebeu em casa. Porque eles estão agora para reprogramar. Outra coisa que acontece, quando chega, eles vão mudar agora a alimentação. Tudo aquilo que Daniel aprendeu em casa, que não podia comer, que não podia beber, aquilo que ele aprendeu em casa que era errado, agora na Babilônia eles vão tentar reprogramar Daniel. Então agora eles reprogramam, eles tiram, mudam o ambiente, eles querem agora mudar a educação, eles agora vão mudar a alimentação, vão oferecer para Daniel outro tipo de comida, vão oferecer para Daniel outro tipo de bebida. E uma outra coisa que eles fazem, eles mudam o nome de Daniel. É isso que nós acabamos de ler. E por último, eles vão agora mudar também a linguagem. Eles mudam agora a forma desses jovens que estão chegando. Eles não vão falar como falavam antes. Não vai falar mais a língua dos hebreus, mas agora vão ter que aprender a linguagem dos babilônicos, os termos dos babilônicos. Então preste atenção nisso. Quando se tenta reprogramar uma geração, eles vão fazer, a Babilônia, ou o sistema faz exatamente esses 5 passos. Tenta mudar o ambiente, muda a educação, muda a alimentação, muda o nome e muda o quê? A linguagem. Quem está me entendendo aqui pode dizer glória a Deus comigo. Observa comigo, que às vezes isso acontece na escola, né? Os nossos filhos estão em casa, estão em um ambiente em casa, aprende um linguajar em casa, aprende os costumes em casa, a gente ensina o que pode comer, o que não pode, o que pode beber, o que não pode. Mas quando às vezes vão para a escola, às vezes vão conhecer os amigos do mundo, às vezes vão ir para a faculdade, o que chega lá, o que acontece? Muda o ambiente. A educação que nós falamos em casa, eles tentam reprogramar isso, tentam desconstruir aquilo que nós ensinamos como princípio. Você ensinou uma vida inteira, olha, não bebe bebida alcoólica, vai te fazer mal, mas lá fora eles vão ser reprogramados para dizer, não, pode beber, não tem problema, bebe. É assim ou não, gente? Vão tentando reprogramar toda uma, me ajuda, igreja, toda uma geração. Mexe no nome, coloca apelido, eu vou falar disso daqui a pouco, e mexe na linguagem. Você vê que uma das discussões dessa nossa geração é a tentativa de mudar o quê? A linguagem, sim ou não, gente? Tanto é que a questão de mudar o quê? Para os pronomes neutros, sim ou não, gente? Por quê? Vai mudar o quê? A linguagem. Porque você muda a linguagem, depois que muda a linguagem, você consegue mudar a mentalidade. Primeiro muda o que fala, e você vai falando, você então passa a acreditar naquilo que está falando. Quando então eles chegam para a Babilônia vai fazer tudo isso. Mas vamos focar no nome. O nome de Daniel antes significava, o nome Daniel, que é o nome hebraico, significa Deus é o meu juiz. Esse é o nome que ele recebeu dos pais. A mãe e o pai de Daniel, quando Daniel nasceu, eles juntos, homem e mulher, temente a Deus, olharam para Daniel e disseram, esse menino vai chamar Daniel, porque Daniel quer dizer, Deus é o meu juiz. Esse é o significado do nome. Só que quando ele chega na Babilônia, a Babilônia não
se conforma em mudar somente a alimentação, somente o ambiente. Eles não conformam de mudar somente a linguagem, mas agora eles também vão fazer o quê? Mudam o quê? Muda o nome. E colocam o nome nele de Beltesazar. Beltesazar significa que Bel proteja o rei. Ou seja, é uma mudança tão radical no nome, que eles fazem o quê? Eles fazem questão de tirar Deus do nome de Daniel. Quando estão tirando Deus do nome de Daniel, eles estão tentando tirar Deus da identidade de Daniel. Ou seja, aquilo que a família fez durante uma vida, que é colocar Deus da identidade de Daniel, quando ele chega agora num outro ambiente, quando ele chega na Babilônia, o que aquele sistema tenta fazer? Arrancar Deus da identidade de Daniel. Essa é a tentativa do mundo, arrancar Deus da identidade dos nossos jovens. Essa é a tentativa do mundo, de arrancar Deus da identidade das nossas crianças. Por isso que nós, como igreja, lutamos tanto pelas crianças. Por isso que nós pedimos tanto aos pais: traz os filhos para a igreja, traz os filhos para o castelo, ensina o caminho. A Bíblia diz: ensina o caminho para eles, para que quando eles forem mais velhos, eles não se desviem da presença. Nós pais precisamos ensinar e inculcar a palavra, os princípios, Deus na vida dos nossos filhos, porque quando eles crescem, quando eles conhecem o mundo, quando precisam ir ao trabalho, quando precisam ir à escola, quando precisam ir à faculdade, ou quando vão assistir algo na televisão, ou quando vão acessar algo na internet, a primeira coisa que esse sistema tenta fazer é arrancar Deus da identidade dos nossos filhos. Quando Daniel chega na Babilônia, não é só uma mudança de nome, isso não é algo simples. Tem todo um sentido, é para reprogramar aquela geração. Tanto é que quando muda o nome, tira Deus do nome. Tirar Deus do nome é uma tentativa de tirar Deus da identidade de Daniel. Nós vivemos um tempo onde o sistema tenta tirar Deus da identidade da nossa família. Mas no nome de Jesus eu quero declarar sobre você esta noite, que sobre a vida da tua família, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida das crianças desta igreja, sobre a vida dos adolescentes desta igreja, sobre a vida dos jovens desta igreja, sobre a vida dos homens desta igreja, das mulheres desta igreja, nenhum sistema babilônico vai arrancar Deus da nossa identidade. Se você crê, diz um glória a Deus bem forte comigo. Entenda comigo que a estratégia é a mesma. Quando Daniel chega, eles vão dizer: tem que mudar a forma, a alimentação, o ambiente, a educação, a linguagem, mas também tem que mudar o que, gente? O nome. Agora entende algo poderoso no texto. Quando a Bíblia diz que deram um novo nome para Daniel, e começaram a chamar ele de Beltesazar, como é que chama o nome? Beltesazar. Quando começaram a chamar, quando colocaram esse nome sobre a vida de Daniel, eu preciso que você entenda comigo. Quando colocam esse nome em Daniel, a Babilônia põe um novo nome em Daniel. Mas porém diz assim comigo: mas o céu, diga com força, diga, mas o céu não autenticou esse novo nome. Como é que a gente percebe isso? Daniel capítulo de número 1, o versículo 7 e 8, nós acabamos de ler, que ele chega da Babilônia, eles mudam umas coisas e mudam o nome, vão dizer: Daniel, a partir de hoje você não chama Daniel, a partir de hoje você é Beltesazar. Ô Beltesazar, o seu nome é esse. Todo mundo agora vai te chamar assim. Agora esse é o teu nome. Tiraram Deus, tentaram tirar Deus da identidade do nome, tentando tirar Deus da identidade de Daniel, mas vão dizer: agora você chama assim. Gente,
Todo mundo que for conversar com esse menino, o nome dele agora é como? Beltesazar. Porém, tem algo curioso, que foi numa manhã de oração que Deus me deu essa palavra. A Babilônia diz: Daniel, abandona esse nome, você não chama mais Daniel, você chama Beltesazar. Porém, o céu não autenticou esse nome. E como é que eu sei disso? Porque o livro que nós acabamos de ler, eu não falei para você, abre a tua Bíblia no livro Beltesazar, capítulo 1, versículo de número 7. Eu falei, abre a tua Bíblia no livro, ou seja, a Babilônia pode tentar colocar nome novo, mas se o céu não autentica, esse nome não vale. O livro não chama Beltesazar, o livro chama Daniel. Quando Daniel é citado na Bíblia, as histórias que citam Daniel são citadas não como Beltesazar, mas são citadas como Daniel. Os profetas dizem Daniel, porque existe uma verdade espiritual aqui. O mundo pode tentar mudar algumas coisas em mim e você. O mundo pode tentar mudar o teu nome, mas o céu vai continuar te chamando pelo nome que Deus te deu. Olha para quem está do teu lado, fala para ele, pergunta para ele, qual é o teu nome? 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 Esse nome que foi dado por tua mãe e teu pai, sim ou não? Esse nome. Deixa eu pegar alguém como exemplo. A Rosana. Esse nome os pais deram a ela. Como é que ela chama? Se Deus hoje levantar um profeta, ou se essa noite um anjo visitar a casa dela para dar ela uma resposta que ela precisa, como que você acha que o anjo vai chamar ela? Rosana. O céu autentica o nome que o seu pai e sua mãe te deu. Por isso, a primeira coisa, não se envergonhe do seu nome. Porque quando o céu te chama, ele te chama por esse nome. Exceto em uma questão que eu vou falar daqui a pouco. Quando o céu vai falar com você, ou quando o céu vai falar comigo, me chama pelo meu nome. Só que o mundo tenta fazer o quê? Mudar o nosso nome. Com apelidos e tantas outras coisas. Então a primeira coisa que eu quero aprender com você essa noite é: não permita que o mundo mude o seu nome. Posso ouvir um amém aqui essa noite? Não permita que o mundo mude o seu nome. Diga comigo, eu tenho nome. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Agora, a Bíblia também fala de algumas pessoas que Deus mudou o nome. Olha que interessante. A Bíblia cita homens e mulheres que Deus mudou o nome. Só que Deus mudou o nome de homens e mulheres na Bíblia, porque Deus estava transformando uma identidade. Então na Bíblia existem momentos que Deus muda o nome de verdade. Por exemplo, quando Deus vai revelar um destino, às vezes que Deus mudou o nome de pessoas na Bíblia, era porque Deus estava revelando um destino para essas pessoas. Por isso, nós encontramos, por exemplo, Abrão, Deus deu a ele um novo nome chamado como? Abraão, que significa o quê? Pai de multidões. É porque Deus estava dando um destino. Sarai, Deus deu um nome para ela de Sara. Jacó, Deus deu um novo nome como? Israel. Saulo, Deus deu um nome para ele chamado como? Paulo. Agora entende uma coisa comigo. Nesse caso, foi Deus quem mudou o nome. E há uma promessa de mudança de nome para você e para mim. Porque a Bíblia diz que no céu tem um novo nome escrito para cada um de nós.
E que quando chegarmos lá, nós saberemos qual nome é esse. Deixa eu escutar um glória a Deus comigo. Agora olha para quem está do teu lado e diga assim: meu irmão, mas por hora, me chame. Cadê os crentes dessa igreja para dizer um glória a Deus bem forte? No caso de Daniel, quem mudou o nome dele não foi Deus, foi a Babilônia. E quando a Babilônia muda o nome, o céu não autentica esta mudança. O mundo tenta mudar o nosso nome como? Olha para mim. O mundo tenta redefinir quem nós somos. O tempo todo o mundo está trabalhando para redefinir você, para me redefinir, para redefinir a geração. Então por isso que Babilônia, que representa o sistema do mundo, ainda faz a mesma coisa. Ele tenta dar novos nomes às pessoas. E qual é o nome que o mundo tenta trazer para a gente? No mundo, às vezes, o nosso nome não é o nome que você recebeu, que a sua mãe colocou, ou que está aí na sua identidade. Às vezes para o mundo, o seu nome é o seu pecado. Quantas vezes as pessoas tentam nos chamar, ou quando vão falar de alguns, falam não dizendo o nome, mas dizendo o pecado. Aquele adúltero. Às vezes a pessoa cometeu um adultério lá atrás. E aí às vezes o mundo coloca, agora pega aquele pecado, que foi um pecado, que foi um erro, que foi uma falha. Mas agora pega o que era erro, o que era pecado e coloca como o quê? Me ajuda, coloca como o quê? Como nome. Sabe fulano? Quem? Aquele safado sem vergonha. É aquele adúltero, aquele mentiroso, aquele drogado, aquela drogada. Fala ou não fala, gente? Fala. Porque as pessoas querem pegar e ao invés de falar o nosso nome, o teu nome, querem trocar o nome que nós temos por um erro que cometemos. Ou trocar o nosso nome por um pecado que vivemos. Ou algumas das vezes querem trocar o teu nome pelo passado. Quantas pessoas chamam outro pelo passado? A pessoa quer mudar. Às vezes a pessoa viveu um passado ruim. Talvez ela até mesmo um dia teve uma dificuldade com as drogas. Mas agora ela tenta mudar. Ela quer largar aquilo. E quanto mais ela quer largar, ela tenta deixar. Mas as pessoas continuam falando: é o fulano, drogado, drogado, drogado. Mas a pessoa já tem tanto tempo que não mexe, ela está tentando. Mas estão continuando dizendo a mesma coisa. Quem está me entendendo, igreja? Eu preciso que você diga sempre: o meu nome não é esse. O meu nome é... Diga: o meu nome não é meu pecado. Fala: o meu nome não é o meu pecado. Diga: o meu nome não é o meu passado. Diga: o meu nome não é a minha falha. Diga: o meu nome não é o meu trauma. Diga: o meu nome... Qual que é teu nome? Porque as pessoas tentam trazer o nome, mudar o nosso nome para vincular com o passado, para vincular com erro, para vincular com falha e algumas vezes para vincular com trauma. Quantas pessoas às vezes pegam aquilo que mais te machuca e coloca aquilo agora como teu nome? Porque às vezes o que mais te machuca talvez é uma dificuldade de algo físico. E aí você chama José, tem vergonha da orelha. E aí alguém descobre isso e começa a falar: é o orelhão. E aí ninguém mais sabe qual é o teu nome. Se alguém perguntar assim: conhece o José? José? O orelhão? Ah, sim! Vocês estão rindo, mas é verdade. Por quê, gente? Pegam para mudar o nosso nome, às vezes traz algo que é o nosso trauma. Quando acontecer isso com você, diga: não, esse não é meu nome. Meu nome é... Me ajuda, igreja. Diga: meu nome é... Qual? Ou você pensa que o céu um dia vai chegar e dizer... O anjo vai chegar e dizer: Orelhão, hoje eu trago a tua resposta. Ele vai te dizer, ou vai chamar por um passado. Não. A gente tem que aprender uma coisa, irmãos. Nós não podemos mudar o nome das pessoas.
E ninguém pode mudar o nosso, me ajuda, mudar o nosso nome. Você quer ver uma coisa que acontece? Às vezes o rapaz, às vezes é menino ainda, às vezes ele tem um jeito mais delicado. O que acontece? A família começa: ah, é menininha, ah, menininha. Porque o menino às vezes tem um jeito delicado. Aí a família começa, não chama mais pelo nome, começa a brincar: ah, menininha. Conversa igual homem. Como assim igual homem? Se é homem. Mas às vezes é mais delicado. E aí vai falando, de a pouco, chega na escola, todo mundo faz o quê? Mesma coisa. Às vezes até na igreja, os colegas começam a ficar zoando, debochando, falando. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa agora começa a acreditar naquilo. E aí ela começa a acreditar e pensa assim: realmente, eu não sou menino nada, eu sou menina. Eu nasci assim, com esse jeito. Todo mundo chama e vai chamando, muda o nome, muda a identidade. Aí o menino cresce com aquela crença, daí a pouco se perde, vai para a homossexualidade. E às vezes por quê? Porque lá atrás alguém fez o quê? Mudou o nome. Quem está me entendendo, igreja? Acontece com o menino, acontece com a menina. Eu preciso que você, pai e mãe, fique sempre atento, não muda o nome do seu filho. Não muda o nome da tua filha. Não deixa ninguém mudar o nome. Não deixa mudar o teu nome. E se possível for, meus irmãos, eu e você precisamos fazer um compromisso da gente não fazer parte disso e não mudarmos o nome de... Me ajuda, não mudar o nome de ninguém. Daniel. A Babilônia tenta mudar o nome de Daniel. Porém tem algo interessante. Daniel viveu na Babilônia sem perder a sua identidade. Porque uma coisa é o mundo tentar chamar você e eu do nosso erro, do nosso passado, ou de algum trauma, ou tentar colocar apelidos, enfim. Agora, outra questão é como nós podemos reagir. Porque Daniel, quando ele chega na Babilônia, o que eles querem é arrancar Deus da identidade de Daniel. Mas Daniel permanece na Babilônia por mais de 70 anos, sem perder a sua, me ajuda? Sem perder a sua identidade. Eu oro para que Deus dê graça aos nossos jovens, para que quando eles entrarem na faculdade, nós pais não precisamos ficar em casa morrendo de medo, que eles vão se perder. Mas em nome de Jesus, quando os nossos jovens entrarem na faculdade, eles não perderão a identidade de quem eles são em Cristo. Você jovem que está me escutando essa noite, e que vem por aí a escola, vem por aí a faculdade, talvez já começou o curso, nós já estamos em março, todo mundo já começou os cursos. Talvez você começou um curso, ou está no andamento de um curso, pelo amor de Deus, entenda, nós temos que olhar para a vida de Daniel jovem. Daniel chegou na Babilônia entre 14 e 17 anos, vão tentar mudar a linguagem dele, vão tentar mudar o nome, vão tentar mudar a mentalidade, vão tentar desconstruir o que ele aprendeu dos pais. Mas a Bíblia, a história de Daniel me conta algo interessante. Daniel chega com 14 a 17, a primeira decisão dele é: eu não vou me contaminar com as comidas da Babilônia. Lembra disso, sim ou não? Ele não come da mesma comida do manjar. Estão tentando dizer para ele: Daniel, pode comer dessas coisas. Seus pais disseram que não, mas nós não pode, muda a tua alimentação. Daniel disse: não vou comer outra comida. E ele permanece na Babilônia por mais de 70 anos. Para você ter uma ideia, quando Daniel é jogado na cova dos leões, ele tem aproximadamente entre 70 e 80 anos de idade, ele ainda era o mesmo jovem fiel que chegou na Babilônia com 14 anos. Porque quando eu e você temos convicção da nossa identidade, não é o sistema do mundo que vai te mudar, não é um novo nome que vai mudar você, não é um nome colocado pelo mundo, um apelido, ou uma nova ideologia, ou uma nova forma de se falar, que vai mudar quem você é. Se você está em Cristo, essas coisas do mundo não podem te afetar. Jovem, você que está na faculdade, por favor, seja firme.
Deixa eu ouvir o amém. Você que está estudando, jovem, ou quem sabe que as pessoas onde você trabalha, você começou agora um novo emprego, entrou para um novo momento agora de vida, você ficou uma vida inteira com os pais, agora começou a trabalhar, agora tem de seu dinheiro, agora vai e volta sozinho para casa, pega ônibus, vai em tantos lugares, tem acesso a tantas coisas. Mas eu quero te falar, por favor, jovem, não deixa o sistema do mundo mudar teu nome, não deixa o sistema do mundo mudar quem você é, não deixa o sistema do mundo mudar a tua identidade, não deixa nada nem ninguém arrancar Deus da tua identidade. Deixa eu escutar um amém aqui essa noite. Daniel, ele chega, ele vive 70 anos, ele trabalhou no governo, ele trabalhou na política, ele trabalhou no governo, ele trabalhou servindo reis pagãos, ele trabalhou vivendo numa cultura corrupta, ele viveu no meio de uma cultura corrompida, mas existe uma frase que resume a vida de Daniel. Daniel viveu na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou na vida de Daniel. Você pode estudar na faculdade que for, pode ser na pública ou na privada, pode ser na escola que for, pode trabalhar onde for, pode ir aonde for, pode morar onde for, mas esse mundo não pode entrar dentro de você. Quem está comigo, igreja? Nós não podemos deixar que o mundo entre. E aí tem algo interessante, porque Daniel é um dos homens que a Bíblia conta a história dele, mas não cita um caso de erro. Quando você lê a história de Davi, homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que Davi um dia errou, cometeu o quê? Um adultério. Mandou matar o marido daquela mulher, Urias. Quando a gente olha a história de Moisés, a gente encontra erros em Moisés. Quando Deus falou para ele, toca na rocha, ele bate na rocha. Quantos homens da Bíblia que nós lemos, e a Bíblia conta para a gente os erros que esses homens cometeram. Porém, quando você lê a história de Daniel, não existe nenhuma falha que a Bíblia conte. Pelo contrário, a Bíblia diz que a liderança da Babilônia um dia tentou incriminar Daniel, procurou, e a Bíblia diz que eles não encontraram erro algum na vida de... Então não é porque nós vivemos numa geração corrupta que a gente tem que ser corrupto. Não é porque a gente vive numa geração perdida que nós temos que estar perdidos. Não é porque a gente vive numa geração viciada em celular, porque a gente tem que ser viciado em celular. Não é porque a gente vive numa geração onde a aparência conta mais do que o caráter que nós temos que viver assim. Nós temos uma identidade em Cristo. E nós precisamos preservar essa identidade. Sexta coisa que eu vejo é que a identidade nasce de uma decisão. Diga comigo, a minha identidade nasce de quê? Daniel capítulo 1, versículo de número 8, fala da decisão de Daniel. Estou quase terminando. Daniel 1, 8 diz assim, olha comigo. E Daniel propôs onde, gente? No seu coração, o que mais? Não se contaminar. Ele decidiu. Assim que ele coloca o pé na Babilônia, ele toma uma decisão. Eu estou chegando num lugar perdido, mas eu coloquei uma decisão dentro do meu coração. Eu não, me ajuda, igreja, eu não vou me contaminar. Essa é a decisão de Daniel. Eu tenho uma palavra para você, jovem. Não sei porque hoje eu quero focar tanto nos jovens. Tem algo no teu coração. Porque às vezes você diz assim, eu não vou me contaminar porque meu pai me proibiu. Eu não vou me contaminar porque minha mãe não deixa, senão minha mãe vai acabar comigo. Isso tem um prazo. Porque talvez chegue uma hora que você pensa assim, estou nem aí para meu pai. Estou nem aí para minha mãe, ele não manda mais em mim. Agora eu que pago as minhas contas. E talvez você vai se contaminar quando esse momento chegar. Porque tem uma hora que você começa a tomar suas próprias decisões. E quando você começar a tomar suas próprias decisões, aonde você vai, onde você não vai, que hora você chega, onde trabalha, o que faz com o dinheiro, chega um momento da vida que você decide. E quando chegar esse momento da vida, você não vai se preocupar tanto, pensar assim, não, eu não vou fazer porque meu pai disse para não fazer. Talvez você vai dizer, eu vou fazer para eu experimentar o resultado disso. Então a gente tem que fazer como Daniel. Daniel ele tomou uma decisão pessoal, ele diz, eu decido por mim mesmo.
antes de contaminar, ele tomou uma decisão dizendo: eu não vou me... Era uma decisão. Deixa eu te falar uma coisa, por favor, tome uma decisão antes que seja tarde. Antes que você se contamine, tome uma decisão, jovem. Tome uma decisão, você mulher, você homem, você solteiro, você casado, você homem casado, mulher casada, famílias, todos nós, eu, você, temos que tomar uma decisão essa noite. Talvez a gente já errou no passado, talvez já falhamos em algum momento no passado, mas eu estou pregando essa noite dizendo que o seu nome não é o seu erro, o seu nome não é o seu passado. Por isso não pode deixar mudar o teu nome pelo erro ou pelo passado, porque o passado já passou, ficou para trás. O erro também ficou para trás. Mas você pode tomar uma decisão a partir dessa noite dizendo: de hoje para frente eu decido, não vou me contaminar. Quem está comigo? Daniel está no lugar mais pervertido, mas ele toma uma decisão. Ele não apenas pensou em ser fiel, ele decidiu no coração. Sabe qual é o problema? Que às vezes a gente quer tomar essa decisão na hora da pressão. E quando a pressão chega, se você ainda não decidiu, é mais difícil. Decida antes da pressão. Daniel tomou uma decisão antes da pressão externa, ele tomou uma decisão interna. Isso revela algo poderoso. Identidade não se sustenta por emoção, identidade se sustenta por decisão. Quem está comigo aqui essa noite? É quando você decide, você namorado toma uma decisão de não ter relação sexual antes do casamento. É quando você jovem toma uma decisão, não ter relação sexual antes do casar. É quando você toma uma decisão: eu não vou experimentar as drogas, eu não vou colocar um cigarro na boca, eu não vou experimentar o álcool, eu não quero nem saber o gosto para não correr risco, eu não quero nem saber o cheiro para não ter risco. Quem está comigo aqui essa noite? É como você casado toma uma decisão: eu não vou olhar para outra mulher, eu não, como Jó diz, como eu colocaria os meus olhos em uma donzela. Ele faz uma aliança com os próprios olhos. Vocês estão me entendendo, sim ou não, Batista Vida? Nós precisamos tomar uma decisão essa noite, dizendo: eu não vou me contaminar. Quem está comigo pode dizer um glória a Deus bem forte aqui essa noite. A pergunta não é se nós enfrentaríamos a Babilônia. A pergunta hoje é: você já decidiu antes de enfrentar a Babilônia? É antes de enfrentar a tentação. Sétima coisa que eu quero trabalhar nessa noite é a comparação da Babilônia antiga com a Babilônia atual. A Babilônia, como eu disse, não era apenas uma cidade, é um sistema espiritual que tenta substituir Deus. Então, na Babilônia antiga, eles tentaram mudar nome, mudar educação, mudar valores, mudar cultura. E hoje nós vivemos a mesma coisa, o sistema tenta redefinir moralidade. O tempo todo eles estão tentando definir moralidade para você, moralidade para a tua família, redefinir isso. A gente vive um tempo onde eles querem redefinir família. Família já está definida na Bíblia, sim ou não, gente? É o marido, a esposa e os filhos. É o homem casado com a mulher e os seus filhos. Esse é o padrão bíblico. Mas a nossa geração quer fazer o quê? Redefinir, dizer: não, tem família alternativa. Pode ter para você, para mim não. Para nós ainda é o padrão bíblico. É uma verdade para você, posso ouvir glória a Deus? A gente vive exatamente esse tempo. Tentam redefinir a verdade, tentam redefinir a identidade. Tentam dizer para o menino que ele não é menino, ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser menina, ele pode ser um leão, ele pode ser um cachorro. Não é assim, gente, o nosso tempo? Sim ou não, igreja? Sim. Ele pode... Esses dias eu vi um vídeo, um homem grande, adulto, botou uma máscara e ficou assim. E falou: sou porco. Preste atenção. Preste atenção. O que está fazendo? Ele mesmo, mudando o seu nome. Mudando o seu nome.
entende, igreja? Esse é o tempo que nós vivemos. Esse é o tempo que nós vivemos. O mundo está dizendo, você precisa se adaptar à nova realidade. O mundo está batendo e dizendo o tempo todo, nós temos que adaptar à nova realidade. Mas eu vejo no texto bíblico de Daniel, porque a Babilônia dizia para Daniel, Daniel, você tem que se adaptar à nossa realidade. Eles diziam, Daniel, você tem que ser corrupto como somos. Quando eles começaram a adorar o rei, eles diziam, Daniel, para de orar e vem adorar o rei. Eles estão querendo mudar a identidade de Daniel, mudar os costumes de Daniel. Estão dizendo, Daniel, teu nome não é Daniel, é Belsazar. Estão querendo mudar tudo, mas Daniel me ensina algo poderoso. A Bíblia me ensina algo poderoso na vida de Daniel. A Bíblia me ensina que você pode viver na Babilônia sem pertencer à Babilônia. Nós podemos viver essa geração, nós podemos viver o tempo de 2026, mas sem pertencer a esse padrão ou essa redefinição que estão tentando colocar. Daniel trabalhou no governo, mas ele nunca se curvou ao espírito da Babilônia. Você está comigo, igreja? Daniel, mais de 70 anos naquele império, e ele conseguiu se manter íntegro. Ele se manteve como? Íntegro, por causa de uma decisão. Esse é o nosso maior desafio, nos mantermos íntegros, nos mantermos voltados para os princípios, ou para o princípio da palavra de Deus. Esse é o nosso desafio, nos mantermos mesmo em uma geração que vai se redefinindo, dizendo, pode ser o que quiser, pode fazer o que quiser, pode ser do jeito que quiser, mas a gente precisa se voltar para a palavra e dizer, não, eu tenho um nome. Quem está comigo aqui essa noite? Eu tenho um nome. Você pode dizer isso comigo mais uma vez? Diga. Nós temos um nome. Nós temos um princípio. Nós temos um Deus. Nós temos uma fé. E isso é inegociável. Quem crê comigo para dizer glória a Deus bem forte? Diga, eu tenho um nome. Eu tenho um princípio. Eu tenho fé. Diga, eu tenho um Deus. Diga, eu tenho uma família. Diga, isto é o que, gente? Isso é inegociável. Como é que a gente fecha essa mensagem? Eu não estou pregando dizendo que a gente não erra. Eu não estou pregando dizendo que você não erre, que eu não cometa erro, que ninguém erre. Não é isso. A Bíblia fala, em 1 João 8, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, nós erramos. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Nós erramos, nós falhamos. Mas o que nós precisamos entender essa noite para a gente ir embora, é que não é por causa de um erro, que esse erro agora se torna seu nome. Não é por causa de um erro, de uma falha, que você pode deixar que alguém agora pegue o seu erro e faça dele o seu nome. Não é por causa da geração que nós estamos vivendo, que nós podemos deixar que esta geração, que está tentando redefinir as coisas, redefina o nosso nome, os nossos princípios. Não podemos. Nós temos um nome. Nós temos um nome. Eles estão dizendo, Daniel, você vai chamar Belsazar, mas o céu não autenticou. O céu continuava chamando Daniel de... Me ajuda? Continuava chamando Daniel de Daniel. Uma revelação extraordinária que a gente vê na cova dos leões. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, ainda aqui no livro de Daniel, o rei Dário, ele passa a noite angustiado. E o rei Dário, no outro dia de manhã, ele vai até a cova dos leões. E quando chega de manhã, preste atenção nisso, Daniel já estava com quase 80 anos de idade, está na cova dos leões. E aí quando Daniel está na cova dos leões, o rei preocupado, quando é de manhã, o rei vai até a cova dos leões, para ver se Daniel estava vivo ou morto. Lembra comigo, quem é que colocou um novo nome em Daniel? A Babilônia. E agora o próprio rei,
quando ele vai até Daniel na cova dos leões, como que ele chama Daniel, gente? Olha comigo a Bíblia, Daniel capítulo 6, versículo 20, para a gente fechar, Daniel 6, 20, olha aqui algo interessante, Daniel 6, 20, coloca o texto, diz assim, e chegando-se à cova, chamou por com voz triste e disse o rei e aí de novo, Daniel. Olha como é que a Bíblia dá tanta ênfase no nome para dizer que não mudou. Agora, a própria Babilônia, que quando Daniel chegou, falou assim, você chegou aqui, teu nome é Belsazar. A própria Babilônia, anos depois, quando Daniel está jogado na cova dos leões, era para o texto estar escrito assim, chegando-se à cova, chamou por Belsazar. Com voz triste disse o rei Belsazar. E aí era agora o rei chamando, ele diria como ele deveria gritar na cova dos leões? Mas ele grita como? Daniel. O que mais? Servo do Deus vivo. Eu quero que você entenda algo comigo essa noite. Quando eu era criança, meus pais me levavam para a igreja. E às vezes a gente ia para a casa de umas tias que eu tinha. E dia de domingo igual hoje, a gente ia longe. Eu, meu pai e minha mãe. E quando nós chegávamos lá no domingo, aí eles bebiam, faziam churrasco. E o que mais faziam era debochar do meu pai e de mim. Porque a gente era crente. E aí eles ficavam debochando. Vai para o culto, né? Vai para o culto, né? Aí não pode beber. Aí não pode isso. Debochavam. Aí depois começaram a dizer para o meu pai assim, Geraldo, você fica criando o Luciano na igreja? Deixa eu achar o termo porque eu posso usar. Eles faziam assim, falavam com palavras mais de baixo calão, mas eles diziam, você fica criando o Luciano na igreja, ele vai crescer afeminado. Esse menino vai ficar meio efeminado, hein? Você não deixa ele aprontar, não deixa experimentar as coisas. Aí os maridos delas, minhas tias, ficavam debochando de mim, dava tapa, falava, esse menino vai ficar menino, hein? Falava para meu pai, porque fica na igreja, debochava, domingo após domingo que íamos. Aí meu pai levantava, colocava a gente no carro, meu pai tinha uma Brasília branca, voltávamos e íamos direto para a igreja, anos assim. O tempo passou, eu cresci, casei, vim pastorear, os anos passaram, e um dia essas minhas tias, uma delas, a mais velha, ligou para mim e disse assim, Luciano, oi, eu estou passando aqui um momento difícil, eu estou te ligando, porque eu gostaria que você orasse por mim. O mundo pode até debochar de você, mas se você conseguir permanecer, pode ter alguém que te zomba no trabalho, na família, por causa da sua fé, tenta mudar o teu nome, como faziam comigo lá na família, tentavam mudar meu nome, botando apelido, brincando, debochando, mas se você permanece, quando debocham, fale, você precisa lembrar, esse aí não é o meu nome, esse aí não é o meu nome, não, esse não é o meu nome, o céu não está autenticando isso. Quando elas debochavam da gente, o céu não autenticava. Quando disseram, Daniel, seu nome é Belsazar, o céu não autenticou. Ele não se contaminou, firme, os anos passaram. A própria Babilônia joga Daniel na cova, pensando, vai ser comido pelos leões. Mas a Bíblia diz que quando Daniel estava na cova dos leões, o anjo fechou a boca dos leões.
E quando amanheceu o dia, o rei, que deveria chamar Belsazar, ele mudou agora o discurso. Por causa de uma vida de Daniel, ele diz: Daniel, pode debochar de você uma vida inteira, mas se você permanecer fiel, uma hora vão reconhecer teu nome, uma hora vão reconhecer tua fé, uma hora vão reconhecer que Deus é na tua vida. E o rei Dário diz: Daniel, servo do Deus vivo. Isso é maravilhoso, igreja. Os mesmos que colocaram um outro nome, que tentaram corromper Daniel, no final eles estão reconhecendo Daniel. Talvez alguém te ainda chama de aquele apelido do passado, mas se você continuar firme, fiel, firme, dando testemunho, uma hora essa pessoa vai voltar e vai te chamar pelo teu nome de verdade, e vai dizer assim: cara, realmente, eu vejo Deus na sua vida. Uma hora vão dizer: meu irmão, minha irmã, homem, mulher, fulano, eu vejo Deus na sua vida. Olha para quem está do teu lado e fala para ele: vale a pena ser fiel. Diga para ele: não deixa ninguém mudar o teu nome. O mesmo nome que a Babilônia tentou apagar, o rei agora chama Daniel pelo nome verdadeiro. Então eu quero fechar essa noite dizendo: chega o momento em que as pessoas vão ter que desistir de tentar redefinir você. Chega o momento de que quem debocha, zoa o tempo todo de você, tentando chamar você pelo teu passado, pelo erro, vão parar de tentar redefinir você, e vão reconhecer que você verdadeiramente serve ao Deus vivo. Ô jovem, fica firme, porque talvez hoje você é o motivo de chacota da sala, por causa da tua fé. Fica firme. Vai chegar o momento que eles reconhecerão que você é diferenciado, porque você serve ao Deus vivo. Eu não estou desejando mal deles de forma alguma, nunca, pelo contrário. Mas chegará o momento que eles vão vir até você e vão dizer: olha, ore por mim, ora por mim, leia a Bíblia para mim, ora pelo meu pai, ora pela minha mãe. Sim ou não? Mas se você se perde, eles vão dizer: você é igual a gente. Mas se você mantém fiel, eles vão dizer: ore por nós. Quando você permanece fiel, até o mundo reconhece quem você é. Eu vou terminar essa noite, porque Daniel não pregou para o rei Dário com falas, ele pregou com a vida. Pregou com o quê? Com a vida. A vida de Daniel revelou algo tão forte que até o rei pagão reconheceu: homem de Deus, ou Daniel, servo do Deus vivo. A maior crise da nossa geração é uma crise de identidade. A nossa geração se pergunta: quem sou eu? Mas a Bíblia responde. E você só descobre a identidade, não é quando você olha para o mundo. Você descobre a sua identidade quando você olha para Cristo. Olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Volte para casa hoje, olhando para Cristo. Volte para a escola amanhã, olhando para Cristo. Volta para o trabalho amanhã, olhando, me ajuda, olhando para Cristo. Porque se o mundo tentando colocar um nome sobre você, te chamando de fracassado, de perdedor, de perdido, mas quando Jesus nos encontra, Ele restaura a nossa identidade. Hoje eu quero orar por você, igreja. E eu quero pedir a Deus para que Ele
ajude cada um de nós a permanecermos firmes nesses dias que nós vivemos, ao ponto de que as pessoas que cercam você reconhecer que você é um homem e uma mulher que serve ao Deus vivo. Quem entende isso comigo pode dizer um glória a Deus bem forte essa noite. Eu quero orar com você, eu quero convidar você a colocar a mão na direção do teu coração. A sua história não será definida pelo nome que o mundo colocou.